irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos, amém? Livro de Mateus, capítulo 27, versículo de número 50. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Deus está neste lugar. Desde já gostaria, quando os irmãos procuram, gostaria de externar os meus agradecimentos ao anjo da igreja, pastor Luciano, que nos fez esse convite para estar aqui essa noite. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Aos companheiros que encontramos aqui, pastor Humberto, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastor Luiz, em nome de Deus. Nós temos o costume de dizer que quando eu conheci o irmão Luiz, eu era do tamanho dele. Aleluia, já faz um tempo. Aleluia, o evangelista Altair, nosso irmão Rodrigo, que Deus abençoe os irmãos. Aleluia, irmãos, nessa noite eu me sinto honrado porque estar diante da noiva do Cordeiro não é estar diante de qualquer povo ou qualquer público que a gente reúne por aí para falar qualquer coisa. Essa tarde nós estivemos numa reunião ali de um candidato à prefeitura de Ferraz. E aí aquele homem, nós reparamos, irmãos, estavam ali alguns pastores, ele estava meio trêmulo, ele estava meio suando frio. E teve um pastor que tomou a liberdade de perguntar para ele o que estava acontecendo. Falou: fulano, por que você está assim dessa maneira? E ele olhou e respondeu: porque eu não estou diante de qualquer povo, eu estou diante do povo de Deus. E tudo que eu falar aqui, eu sei que vai ser concordado por vocês e Deus concorda no céu. Aleluia, irmão, quem sabe o mundo olha para nós e não nos vê nada, mas até as maiores autoridades para chegar diante de nós tem que bater continência porque nós somos soldados. Aleluia, livro de Mateus, capítulo 27, versículo de número 50, todos encontraram, irmãos? Diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido a Jesus desde a Galileia para o servir. Amém? Irmãos, gostaria, o tópico de 3, gostaria que você repetisse o versículo de número 54 juntamente comigo. Amém? 1, 2, 3. Ele guardava a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Aleluia. Não invalidando a oração do nosso companheiro que nos apresentar a Deus, irmãos, mas como de costume, gostaria que você fechasse os seus olhos, curvasse a sua cabeça e erguêssemos mais um clamor a Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor Jesus amado, Jesus querido e santo, eis-me aqui, Jesus, na tua presença, Pai, mais uma vez, Senhor, para falar, Jesus, com a tua igreja. Deus, eu sou pequeno, eu sou mole, eu sou cinza. Jesus, diante da tua grandeza eu não sou nada, Jesus. É por isso, meu Pai, que eu venho lhe pedir, Jesus, que o Senhor fale aos meus lábios, fale ao meu coração e fale, Jesus, com o teu povo aquilo que o teu povo precisa e necessita ouvir nessa noite, Jesus, porque eu creio que o Senhor vai falar grandemente ao nosso coração ainda nessa noite. E você se assenta aplaudindo o nome do Senhor. Estou feliz nessa noite com Deus. Aleluia, pastor Humberto, pastor Luiz, somos homens que acompanharam o nosso crescimento, aleluia, acompanharam parte da nossa infância, mesmo em tempos diferentes, mas conhecem um pouco da nossa história. Viram o irmão Alex pequenininho, correndo de um lado para o outro,
E hoje estamos aqui pedindo culto e adorando a Deus junto. Aleluia. Isso é para mostrar que Deus, quando Ele promete, não passa o tempo que passar, mas Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Palavras que acabamos de ler, no livro de Mateus, capítulo 27, o verso de número 50. Aleluia, nos relata quando Jesus, aleluia, na sua crucificação, no seu sofrimento, quando ele pende o seu pescoço e deita sobre o seu peito, aleluia, por não poder mais sustentar, porque as suas forças físicas já tinham se ido embora, já tinham se acabado, mas o seu espírito estava em contato, o seu espírito estava forte com Deus naquele momento. E a Bíblia diz, o versículo que acabamos de ler nos diz que quando ele fez isso, quando ele diz consumado está, entregou o seu espírito a Deus e morreu, aleluia, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Aleluia, naquele exato momento, irmão, houve um grande terremoto, houve um grande tremor de terra. Ou seja, irmão Alex, o que é isso? Isso simbolizava a ira de Deus contra o ser humano. Aleluia, Deus, nesse exato momento, ele se encontra de costas para Jesus, porque ele sabia que se ele olhasse para Jesus naquele momento, se ele olhasse para a infidelidade daquele povo naquele momento, nós não estaríamos aqui mais no dia de hoje, porque Deus, usando da sua ira, teria acabado com tudo, e eu e você não estaríamos aqui no dia de hoje louvando e glorificando em nome do Senhor. Então naquele momento Deus preferiu, aleluia, virar de costas para Jesus. Nós começamos a entender nessa noite que tem momento que nós clamamos a Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquele momento achou que estava sozinho. Quem sabe, aleluia, na sua fraqueza, na sua carne, aleluia, por naquele momento ser um ser humano que nem eu e você, ele pensou: mas meu pai me abandonou, o Criador do universo me abandonou. Será que ele não está me ouvindo mais? Esteve comigo esse tempo todo, e agora na hora da minha angústia ele vira as costas para mim. É onde começamos a entender, irmão, que tem hora que Deus, ele precisa virar de costas para nós mesmos. Tem hora que Deus, ele precisa deixar nós seguir um pouco nossos próprios caminhos, porque tem hora, irmão, que nós começamos a pensar assim: eu sou dono do meu próprio nariz, agora eu faço, agora eu aconteço. Jesus estava comigo, agora não está mais. Quem faz sou eu, já não é mais o Senhor. Aí Deus vira de costas e deixa você seguir o seu caminho sozinho. Aleluia, mas irmão, isso não é o caso de Jesus, não, irmão. Aleluia, Deus, ele amava Jesus acima de todas as coisas. Era o seu único filho, era o seu unigênito que ele deu para que salvasse a humanidade. Aleluia, Jesus de bom grado se oferecendo. No livro de Isaías diz que Deus então olha para um lado, olha para o outro e diz: e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? É quando Jesus se levanta à direita de Deus e diz: Pai, eu vou lá, eu desço lá, Pai, eu vou lá, eu me faço homem que nem ele, eu sinto frio que nem ele, mas eu vou lá por amor a eles. E Deus vendo tudo aquilo, mas meu filho se fez homem, abandonou a sua glória, para que agora eles o rejeitassem, para que eles o matassem. E Deus então vira de costas para que o pecado da humanidade Deus não enxergasse e não destruísse a terra. Pois bem, vamos entrar na história. A Bíblia diz que no tabernáculo existia um véu que barrava as pessoas de entrarem dentro do Santo dos Santos. Existia um véu, essa história é bastante conhecida de toda a igreja. Existia ali um pano, um tecido que barrava qualquer pessoa de entrar no Santo dos Santos. A única pessoa que teria autoridade de Deus para entrar ali era o sumo sacerdote. O sacerdote entrava até o lugar santo, mas para entrar no Santo dos Santos era somente o sumo sacerdote. Aleluia, mas para isso acontecer, até aquele que era escolhido de Deus, a olho nu de Deus, para entrar no Santo dos Santos, tinha que estar com a vida no altar, tinha que estar com sua vida prudente aos olhos de Deus. É onde vemos a irmã, o que você quer dizer com isso? Nós vamos começar a entender agora. A Bíblia diz, meu querido, que para o sacerdote, aleluia, entrar dentro do tabernáculo, a Bíblia diz que existia um altar de sacrifício na porta do tabernáculo. Mas irmão, o que você quer dizer com isso? Para ele poder começar a pensar em querer entrar dentro do Santo dos Santos, tinha que ser oferecido um sacrifício ao Senhor. Ele não podia entrar no Santo dos Santos somente porque ele não tinha outra coisa para fazer, somente porque talvez nos íamos trazer para os dias de hoje.
Deus não é um Deus truculento que pega, te balança, te chacoalha, faz você sentir a presença dele a coisa. Não, você tem que querer. Mas para querer tem que ter sacrifício. Para sentir a presença de Deus tem que ter renúncia. Tem que deixar algumas coisas de lado e viver somente para Deus. A Bíblia diz então que o sumo sacerdote chega no altar de sacrifício, pega um cordeiro, aleluia, pega um cordeiro cevado quer dizer o que, irmão? Cevado quer dizer gordo, quer dizer forte. Ou seja, para Deus não tem que ser qualquer coisa. Para Deus é o melhor, meu querido. Ainda que aos olhos do homem pareça pouco, mas o seu coração com sinceridade, Deus é o melhor que eu tenho, o Senhor recebe. Sim, meu filho, eu recebo, porque eu estou vendo a sinceridade do seu coração. Assim como aquela viuvinha que só tinha 2 moedinhas, e chegaram ali e apresentaram ouro, apresentaram tudo, mas ela com sua humildade entregou as suas 2 moedas a Jesus, e Jesus disse: saia daqui abençoada, porque para o homem é pouco, mas para mim é muito. O homem pode não dar nada, mas Deus dá. E ele então pega um cordeiro cevado, um cordeiro gordo. Ali ele mata aquele cordeiro e queima em holocausto ao Senhor. Ele queima em holocausto a Jesus, oferece. A fumaça daquele cordeiro sobe diretamente e Deus recebe o sacrifício. A partir dali ele começa a ter autorização para entrar dentro do tabernáculo. A partir dali ele começa até chegar mais perto de Deus, para entrar dentro do tabernáculo. Entendeu porque Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque ainda falta alguma coisa. Ainda falta um pouquinho mais de sacrifício. Ah, irmão Alex, eu estou orando há tanto tempo, eu estou jejuando há tanto tempo, mas a minha bênção não chega. E o sacrifício que você tem dado a Deus, qual que é? Qual é o sacrifício que você tem apresentado diante de Deus? Meu querido, eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece. Talvez nessa noite o sacrifício que você tem que apresentar diante de Deus, aleluia, é perdoar o seu irmão, deixar a mágoa de lado, é deixar a inveja de lado, chegar até o seu irmão, pedir perdão, jejuar, aleluia, entrar em comunhão com ele. Talvez o sacrifício que você tem que fazer, mesmo trabalhando na semana inteira, estudando a semana inteira, mas acordar cedo para vir na escola dominical de manhã. Mas isso é sacrifício. Para alguns crentes é sacrifício, infelizmente. Para vir para a casa de Deus é um sacrifício terrível. Para vir para a casa de Deus, para vir adorar o nome do Senhor, para vir, aleluia, pastor Humberto, para a casa de Deus, na escola dominical, aprender a palavra de Deus, é um sacrifício terrível. Mas se marcamos um encontro em uma chácara ou qualquer outro lugar, misericórdia, é o primeiro da fila. Mas para entrar na presença de Deus é sacrifício, meu querido, e o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por você. Aleluia, o sacrifício, o sangue derramado na cruz do Calvário por você. Pois, meu querido, quer sentir Deus mais de perto, começa a se sacrificar mais para Ele. Começa a se sacrificar mais para Ele. Aleluia, eu me recordo um certo dia da minha vida em que eu e meu tio, presbítero Vanderlei, ele recebeu um convite para pregar lá em Guaianazes. Ali mais ou menos perto do Extra, ali perto do Master. E ele me chamou, eu tinha na faixa de 13 para 14 anos. Ele falou: Alex, vamos comigo? Eu falei: vamos. Falou: eu vou de carro. Que beleza. Quando chegou na hora, irmão, a gente foi andando. Quando eu fui ver, a gente estava na igreja. Saí de Ferraz de a pé, gastar 1 hora para até Guaianazes, irmão, de a pé. Ali na hora que ele falou para mim, ele falou: olha, nós não vamos de carro porque o carro está com problema, nós vamos de a pé. Eu poderia ter rejeitado, falado: não, eu não vou não. Mas eu fui. Chegou lá, Deus falou grandemente comigo: sacrifício não é tempo perdido. Sacrifício não é tempo jogado fora. É chegar mais perto de Deus, é ter mais intimidade com Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que quando o sacerdote ele oferecia o animal em holocausto, isso é natural, por você matar um animal em holocausto e oferecer ele ao Senhor, é natural que você suje as suas mãos de sangue. É natural que você acabe sujando um pouco as suas mãos de sangue. É por isso que depois do altar de
expiatória, para que fosse lavado o sangue das mãos, para que fosse limpado todo o sangue das mãos. Aleluia, a Bíblia diz, ele oferecia um holocausto a Deus, sujava suas mãos de sangue, mas não alegre esse sangue que ele ofereceu, que ele sujou suas mãos, não é o sangue do sacrifício, sim, mas a Bíblia nos deixa bem claro que quando Davi ele deseja edificar um templo ao Senhor, assim que ele traz de volta a arca do concerto para dentro de Jerusalém, Davi pega e fala: Deus, eu quero levantar um templo ao Senhor. Aí a Bíblia pega e fala, Deus pega e fala para Davi: Davi, não é para você levantar templo a mim. Mas por que, Senhor? Porque você tem as suas mãos manchadas de sangue, Davi. Davi, eu te chamei para guerrear. Davi, eu te chamei para liderar, para guerrear, Davi. É que nós conhecemos a história que Deus então